Então, eu tinha esse envolvimento certo com a medo, igreja, né? Você tinha medo. mas o meu relacionamento com Deus era na base do medo. Sim. Né? E quando eu comecei a ver as coisas acontecendo, não, eu posso fazer nem... Né, nem tudo vai dar errado, ou pelo contrário, eu estou fazendo as coisas que estão dando certo, isso foi me deixando um pouco mais livre, porque o meu relacionamento com Deus era baseado nisso. E aí eu começo a fazer uma troca que geralmente a gente faz, né? Você tira do medo e você leva para o negócio. Deus deixa de ser o Papai Noel, né? Porque geralmente a gente trata nessa perspectiva, eu vou me comportar direitinho para poder garantir o meu, né, presente no fim do ano, não entrar na lista de peraltas. Ou senão a gente muda Deus de Papai Noel para o gênio da lâmpada, né? Eu esfrego, né, ali, ele aparece, eu peço os meus desejos ali, ele faz do meu jeito. Então a gente vai mantendo essa relação. E eu fui percebendo um pouco mais dessa relação. E aí eu fui desanimando um pouco disso, então estava ali, corpo presente às vezes na igreja, mas sem envolvimento. E muito assim do que você está falando, muitas vezes, porque você vai seguindo uma rotina, como Sim. você falou, e aí a pessoa acaba não tendo esse encontro genuíno com Deus mesmo, essa percepção realmente do que é o Senhor, Exatamente. né? E você só vai seguindo por tabela, vamos dizer assim, eu vou na igreja porque a minha família vai ou porque é legal. Mas realmente não entende quem é Deus verdadeiramente. E até o evangelho passa a ser tratado dessa maneira. Né? Tem uma frase que eu gosto muito de uma poetisa mineira chamada Adélia Prado. Certa vez ela escreveu o seguinte, né? De vez em quando Deus me tira a poesia. Eu olho para uma pedra e tudo que eu vejo é uma pedra. Poeta que é poeta escreve sobre qualquer coisa, até sobre pedra, né? Já vi uma pedra no meio do caminho. Mas ela está dizendo ali que às vezes aquilo perdia o encanto, se tornava rotineiro e natural e ela deixava de ver além disso. Às vezes é isso que acontece com a gente. A gente cresce ali, não, o evangelho isso eu já sei, eu já ouvi essa história aí, Jesus aí, eu ouço desde... História repetida. Noé, Moisés, Davi, Sansão, Salomão, Pedro, Paulo, e isso aí eu conto de cor, né? E aí você vai se acostumando com aquilo e aquilo vai se tornando rotineiro e você vai deixando de lado. E como sair disso? Você precisa me falar isso, né? Para as pessoas que estão em casa, porque provavelmente muita gente caiu nessa rotina, né? Como você realmente vivenciar diariamente o poder de Deus? Eu acho que o grande segredo é você contar o evangelho para o seu coração todos os dias. Eu tenho um exercício matinal. Eu levanto, eu olho no espelho e falo assim, você não é tão bom quanto você acha que é. Você muito provavelmente vai estragar alguma coisa no dia de hoje. A sua tendência é essa, o seu coração é desse jeito. Uau. Mas, profundo. Ainda assim, apesar de você, Deus te amou, revelou isso em Cristo Jesus e te trouxe para um relacionamento com Ele. E isso ressignifica tudo para viver a partir dessa compreensão. Então, ter essa ideia de que existe um Deus poderoso, criador de todas as coisas, faz tudo de forma perfeita, e que nós estragamos tudo como humanidade, né? E que a nossa tendência é o caos, é a dor, o sofrimento, é estragar tudo, é importante da gente relembrar. E também é importante a gente relembrar que, apesar disso, nós fomos amados por Deus em Cristo Jesus. Isso é graça. Não tem a ver com performance, tem a ver com o que Deus fez em Cristo. E isso te impacta demais, porque se você está sendo levado pela performance, você vai sempre se olhar ou além ou aquém daquilo que você de fato é. E esse é o grande problema que às vezes a gente encontra nas pessoas que começam a frequentar a igreja. Ou elas se veem além, elas se veem melhores porque elas confiam na sua capacidade de seguir alguns ritos e regras, ou elas se veem aquém pela dificuldade ou pelo passado ou por terem feito algumas coisas que não deviam, e elas se veem abaixo. E o que nós somos? Onde está firmada a nossa identidade agora, né? Que os nossos olhos foram abertos pelo Espírito Santo? Naquilo que nós fomos feitos em Cristo Jesus, filhos de Deus, em quem Ele se alegra e tem prazer. Então, eu acho que esse é o propósito, é a gente ajudar pessoas a terem essa percepção, esse caminhar na direção do amadurecimento. Paulo, falando aos Efésios, ele diz exatamente isso, né? O propósito de Deus para a nossa vida não é a gente ser feliz o tempo inteiro, dar tudo certo, é sermos conduzidos ao amadurecimento, para que a gente possa refletir aí de forma efetiva, né, o caráter de Cristo, chegarmos, né, a essa estatura, né, e perfeição aqui não tem a ver com uma pessoa que né, sempre faz tudo certo. A perfeição tem a ver com completude, né, com maturidade, caminharmos na direção do amadurecimento. E eu acho que tem um pouco a ver com esse processo do que Deus estava fazendo na minha vida. E hoje eu vejo que até essas, né, saídas, preocupar um pouco mais, né, com dinheiro, ou com sucesso, ou com o que vão pensar e tal, e eu começo a gradativamente me perceber,
perceber afastando. E aquela coisa, o que é pior, mais do que afastar, assim, não quero saber de igreja e pirei o cabeção e sair por aí. É olhar de uma maneira mais, né? Tá bom, eu vou lá quando der. O sucesso longe de Deus é um fracasso. É um fracasso, né? exatamente. Porque o que você contou se separou em duas pessoas, né? Aquela que anda no caminho do Senhor, aquela que já começou a viver de uma maneira repetidamente habitual. Como você mencionou, eu aprendi a viver dessa forma, porque você vem de uma geração. Sim. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas sequer sabem o nome dos seus bisavós. E nós nos deparamos com uma pessoa aqui que tem um histórico, a árvore genealógica da família. Isso para mim é gratificante, porque a gente só vê pessoas falando acerca disso dentro do ambiente cristão. Fora do ambiente cristão, só vão saber aqueles que tiveram algum impacto grandioso na sociedade. Meu bisavô foi aquele que fundou determinada empresa. Sim. Fora isso, as pessoas não estão se recordando de quem são seus parentes. Daí nós nos deparamos com essa realidade de pessoas que vivem um evangelho aparente, que aprenderam a temer. E você disse que começou a viver as coisas de maneira errada, só que esse errado dava certo. Você fala assim, calma aí, eu posso pisar fora da linha aqui, porque é o que acontece hoje nas igrejas. Você vai ver, tem pessoas presas à pornografia, mentira. Tem gente que não mente porque acha que Deus vai fulminá-lo. Só que viver essa mentira já é a própria forma de Deus gerar o juízo. E é uma motivação altamente equivocada. E às vezes a gente encontra pessoas vivendo décadas na igreja, duas pessoas tendo o mesmo comportamento com motivações completamente diferentes. Uma está com essa motivação ou do medo ou do negócio, né? Enquanto a outra de fato entendeu e responde o evangelho. Então isso é muito maluco, porque a gente precisa tomar cuidado para que isso não aconteça com a gente. E era o que estava acontecendo. E aí eu fui decepcionando com uma série de coisas e estava bem triste, uma série de situações. E as suas decepções eram referente à igreja? A tudo. Eu estava vivendo um momento assim que, sabe, quando você parece que por mais que você conquiste, você não está conseguindo encontrar algo que vai, de fato, preencher aquilo que você está buscando. Então a sua decepção não era só com a igreja, era com o mundo também. Era com o mundo, porque eu passo, se eu fizer isso, se eu tiver isso, se tiver sucesso, e aí você vai tendo, beleza. Nem sabe de onde vem, o que eu preciso? Eu preciso ter um carro. Eu preciso ter um apartamento. Eu preciso ter isso. Ok, aí você vai fazendo. E esse é um negócio sensacional, porque assim, a Bíblia nos explica o que está acontecendo. Né? Em Eclesiastes 3:11, a gente lê lá que o próprio Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Mas o ser humano não sabe muito bem o que isso significa. Então o que ele faz? Ele entra em buscas obstinadas. Sucesso, dinheiro, relacionamentos afetivos. Isso vai poder me trazer satisfação. E nada disso traz. Nada disso. Tudo é ilusão. E aí eu comecei a ver algumas coisas, né, ao meu redor, a vida de pessoas também que tinham tudo aparentemente, né, com dinheiro, com sucesso, com beleza, e a vida caindo, pessoa, né, perdendo a própria vida, pessoa tirando a própria vida. E foi uma dessas situações que eu falei assim, cara, eu preciso de um tempo para pensar. E eu fui para casa dos meus pais e eu comecei a orar e refletir. Sabe quando você começa a fazer aquele balanço de vida, né? E eu estava ali pensando, e aí, mais uma vez, Deus começou a ministrar no meu coração. Falou assim, tipo assim, cara, ok, coloquei você aqui para você ter essas experiências, deixei você ver tudo isso, mas agora chegou a hora da gente, né, começar a te preparar para outra coisa. E eu senti muito forte esse chamado de caminhar na direção da formação ministerial, de deixar tudo que eu estava fazendo e estudar teologia e ir integralmente para o ministério. E é quase que inexplicável, né? Quando a gente sente esse chamado, porque ao mesmo tempo parece que a gente fala assim, nossa, mas como que eu vou largar tudo para fazer isso? Como que eu vou começar a viver isso? Mas é algo tão forte dentro da gente que é quase que é inegável.